Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui já mexendo uma massa que eu quero mostrar para vocês sobre o nosso assunto de hoje, que vai ser autólise, e tem bastante coisa legal para contar. Muita gente me perguntando no curso a respeito do que é a autólise. Então, assim, para muitos é uma novidade, né? Para quem faz pães há mais tempo, já é um assunto que a gente acaba discutindo de uma forma bem importante até para o processo, né? Eu quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora. Eu não vou conseguir ler os nomes hoje de quem está chegando, tá bom? Mas eu tenho um suporte aqui que vai me dar algum recado, me falar de alguém que está me dando um tchau e tá tudo certo, tá bom? Eu estou aqui hoje no meu espaço novo, né? Vocês podem ver. E é a partir daqui, então, que com a ajuda do meu marido, do meu filho, que nós deixamos esse espaço bem bonito para trabalhar com vocês as próximas receitas que nós vamos ter aí pela frente. Então, tá bom. Então, vamos começar sobre a autólise. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Porque é um assunto bem extenso e eu não quero me perder nele para depois ficar falando bobagem aqui para vocês, tá? Bom, a autólise nada mais é, né, do que farinha e água, que você vai deixar por um tempo curto isso para começar a sua receita. Como que você vai desenvolver isso daí? Antes, eu quero contar um pouquinho de quanto tempo faz que ela existe. Ela foi desenvolvida por um cientista francês, um professor especialista em panificação, Raymond Calvel. Ou Raymond Calvel, ou Raymond Calvel, aí tem a pronúncia francesa que a Celine não vai saber, né? Então, nos anos 50 e 60, na França, eles começaram a colocar máquinas, né, nas padarias, na panificação. Então, a panificação, o processo começou a ser automatizada, né? Parece coisa de carro, mas na verdade é o maquinário. E o que acontecia? As batedeiras tinham duas velocidades. E aí a massa batia muito rapidamente. E isso, para o Calvel, ele falava assim, nossa, está degradando o meu pão artesanal, está estragando todo o meu processo. Porque ele tinha a memória do pão francês que ele comia da juventude dele. Então, o que ele queria com esse estudo, lá em 1974, quando ele realizou? Voltar a ter o processo mais lento, para ter um aproveitamento melhor dessa farinha, desse sabor e de tudo que a autólise proporciona, tá? Vou aqui na minha colinha de novo, olha só. Então ele dizia que aquilo lá era grave, porque no processo a mistura era muito rápida, muito intensiva e a massa desenvolvia muito rápido, ou seja, ela amadurecia muito rápido. E isso é verdade. Eu passei esses dias, tá no meu Facebook, tá lá um vídeo que fala de uma panificação na década de 50 e 60, no ano de 50 e 60. Se você der uma olhada lá, você vai ver o que o Calvel estava falando. O processo era muito rápido, era automatizado, os pães cresciam rápido, eram pães muito brancões, né, grandes, e ele achava que aquilo lá não dava o sabor e o aroma, a referência que ele tinha do pão. E por isso ele começou a desenvolver um método, né, uma técnica, para devolver essa origem do pão, né, do pão artesanal. Bom, mas assim, o que é a autólise? Né, como eu estava falando no começo, ela nada mais é do que a mistura de farinha e água, certo? Aí o que acontece? Você vai deixar isso daí descansando de 20 a 60 minutos, ou seja, 20 minutos a 60. E há outras autólises que você pode demorar aí mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas até. E quando eu vou até falar mais um pouquinho disso lá na frente, mas, por exemplo, quando você adiciona o levain, principalmente, né, o fermento natural, ou algum outro tipo de fermento para fazer a autólise, o ideal é que você respeite a temperatura e o tempo que essa autólise vai levar. Existe um termo na panificação que eu aprendi com o meu grande mestre, que é o Johannes Ross, né, que eu adoro ele, acho ele incrível, que é 18-18.
ou seja, 18, 18. 18 graus para 18 horas de fermentação. Então, esse seria o ideal quando você faz a autólise, utilizando tanto o fermento natural como o polish ou um outro pré-fermento, ou um outro fermento que você vai adicionar nesse processo. O que eu ganho com isso, né, quando eu faço a autólise? Vou colar aqui também, porque o assunto é grande. Então, a massa vai ficar mais maleável, a massa vai ter uma expansão mais fácil, ela vai ter uma modelagem também mais fácil, né? O miolo vai ter uma estrutura mais aberta. E os cortes, lembra dos cortes que às vezes vocês falam para mim assim, eu queria que fizesse um corte, fazer a pestana do corte. A gente fala pestana, né, porque é essa nossa pestana aqui. Quando você faz o pão francês, por exemplo, ele não levanta aquela orelha, né, ou aquela pestana. Então é aquilo lá que vai ajudar, a autólise vai ajudar você a fazer isso daí também. Bom, então, enquanto eu converso aqui, eu já fiz uma autólise que eu queria mostrar para vocês. Olha só, essa massa, aqui eu tenho 200 gramas de farinha, certo? E eu deixei faz mais de uma hora, um pouquinho mais de uma hora, antes de começar a nossa live, para vocês terem uma ideia dessa massa, como ela fica, olha só. Às vezes você fala, quanto tempo de sova eu tenho que trabalhar? E na verdade, se você fizer isso daqui, a tua sova vai ser quase nada, né? Porque ela vai desenvolver praticamente descansando o que você queria tanto ter. Olha só, gente, olha. Olha, isso aqui faz uma hora que ela tá aqui, olha. Olha que lindo que tá isso. Olha como ela estica. Tá vendo? Então, isso daqui vai deixar essa massa mais maleável, vai dar um miolo de estrutura mais aberta, né? Aí vai ajudar, olha isso, maravilhoso, né? Até eu tô encantada hoje. Então, é isso aqui, olha, o que a autólise faz com a farinha, com a massa. E isso daqui vai ser bem legal se você usar, por exemplo, uma farinha de trigo integral, que é o que nós vamos fazer agora, porque daí vai dar tempo, tá? Então ela tá aqui, vai descansar, né? E depois o que eu vou fazer com essa massa? Eu vou agregar todos os outros ingredientes. Eu vou agregar aqui o sal, o fermento, né? Ou o polish, ou o fermento natural, e continuar o meu processo normalmente, que é aquele descanso de bancada, que é a modelagem, que depois você vai fazer essa massa crescer, certo? Sem segredo. E quem já é meu aluno sabe disso de olho fechado, não é? Bom, então aqui, olha, eu já separei a farinha integral, olha só, ela é diferente da farinha branca. Eu acho que vocês vão conseguir ver, tá? Ela é um pouquinho mais escura do que a farinha branca. A gente vai perceber o seguinte: a farinha branca, o ideal é que você use, por exemplo, 60% de hidratação. O que significa isso? Lá o meu aluno que já sabe fazer a conta do padeiro. 60% de hidratação significa que se você tiver 1 kg de farinha, 1 kg, 1000 gramas, vezes 60%, eu vou ter 600 gramas de hidratação, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Quanto que daria? 600 gramas, né, para 1 kg. Só que aqui eu vou usar menos porque eu estou usando menos farinha. Certo? Ó, eu vou usar a farinha branca. Então, eu vou misturar, tá? Eu posso misturar aos poucos aqui. Então, aqui ela tem 60% de hidratação. Então, olha, ela vai ficar bem incorporada. Eu vou tirar da bacia. Vamos lá, que a gente tem pouco tempo e eu fico meio nervosa, assim, com esse pouco tempo, sabe? Então, aqui, ó. Misturando. Viram só, olha? Ela absorve toda a água, ó. Deixa eu só tirar aqui o excesso de farinha, tá? Então, o que acontece? Existe uma enzima na farinha, que é uma enzima natural da farinha, que se chama protease. E uma outra que se chama amilase. A protease, ela vai fazer o quê? Ela vai degradar as proteínas. Pensa assim, o que é enzima? Lembra quando você está no seu processo de digestão? O que acontece quando você vai digerir alguma comida? Você tem umas enzimas
que quebram esse alimento que você está ingerindo, não é? Então, você tem as enzimas digestivas que quando você come, por exemplo, uma massa e você tem azia, você tem lá o refluxo, de repente, muita coisa ali de enzima no seu estômago não está trabalhando direito para você fazer a sua digestão. Então, a protease, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso mesmo, é uma enzima que ela vai fazer a degradação da proteína, tá? Então, aqui, olha, nós vamos deixar ela pronta, tá prontinha, tá? Nós vamos deixar isso daqui 10 minutos. E eu vou fazer a mesma coisa com a farinha integral para vocês verem a diferença, tá? Eu sei que para alguns alunos, eu vou até colocar mais um pouquinho aqui de água, gente. Tá? Pra gente poder corrigir a água da farinha integral. O que que acontece? A farinha integral, ela vai precisar de um pouquinho mais. Se na farinha branca, né, a gente usa 60%, vamos calcular que na farinha integral, por ela ter mais nutrientes, por ela ser uma farinha mais grossa, por ela ter o grão inteiro aqui, não tá refinada, né, como a farinha branca, ela vai precisar de mais hidratação, tá? Então eu vou colocar, eu já vou fazendo bagunça, né? Eu vou colocar água aqui e vou deixar um pouquinho aqui, olha, para ver se eu vou precisar usar toda ela, tá? Então, aqui eu tenho 70%, tá? E vocês vão ver que é diferente quando a gente mistura água na farinha integral. Ela não dá liga, né? Ela fica diferente quando a gente está mexendo nela. Olha só, ela fica mais seca, ó, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho mais da água, mas mesmo assim, ela fica mais seca, ó. Então, aqui eu já tinha 60%. Deixa eu ver aqui quanto que vai ter. Tá, eu vou misturar só mais um pouquinho, tá? Que daí vai dar os 70% que eu queria. Isso, perfeito. E daí a diferença é que, por exemplo, olha só, ela fica quebradiça, tá vendo? Ó, a farinha, ela é quebradiça, a farinha integral. E a autólise vai ajudar um monte ela ficar, desenvolver melhor esse glúten, essa quebra, né, essa degradação das proteínas, para ajudar a ter mais extensibilidade, maior elasticidade, o seu pão vai ficar mais fofo também. Sem contar que vai melhorar até, gente, a digestibilidade desse pão. Olha, tá vendo? Essa é a diferença, ó. Olha isso, tá? Diferente daquela primeira que eu peguei, não é? Então, nós vamos deixar aqui, eu gostaria que fosse marcado 15 minutos, tá bom? Para essa farinha a gente mexer nela daqui a pouco. Então, olha, tá aqui a farinha integral. Eu vou só lavar minha mão aqui, na bancada mesmo, para tirar o excesso de farinha da minha mão, tá? Então, gente, isso daqui se chama autólise. Aí tem gente que me pergunta assim, Celi, eu posso fazer autólise com leite? Pode fazer autólise com leite. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que o leite, ele também ajuda na fermentação. Ele pode até azedar o seu pão, certo? Pode fazer sim. Então, eu falei da protease, que ela é uma enzima que vai degradar essa proteína e vai agir sobre elas. Daí, ela está diretamente ligada, a protease, à gliadina, que é a proteína que vai dar a extensibilidade, certo? Na sua massa. A glutenina, ela vai te dar força e ela vai te dar, vai ajudar você a ter mais elasticidade. Então, são duas proteínas. O glúten, na verdade, ele é a junção da gliadina e da glutenina, que são essas duas proteínas que vão dar elasticidade e extensibilidade na sua massa. Ela vai esticar e não vai arrebentar, não é? Igual a gente fez nessa massa aqui, nessa primeira massa que nós trabalhamos. Aí, assim, como você vai utilizar essa autólise com o polish, eu já disse. Se você usar com o polish, eu não gosto de usar fermento na autólise, tá, gente?
eu prefiro usar só ela, só a água e a farinha. Porque assim, tudo que eu não quero é que essa massa fermente. E se eu usar, por exemplo, o polish ou o fermento natural, o que vai acontecer? Ele vai provocar uma fermentação ali, ele vai iniciar uma fermentação, quer eu queira, quer não. Porque o polish, a gente já sabe que ele tem um aditivo, né? Ele já tem, esse aditivo é o fermento, tá, gente? Não é outro aditivo ou outra coisa que vá prejudicar o desenvolvimento do seu pão. Ele já é um aditivo, a gente chama ele de aditivo, de start, de algo que começa essa fermentação. E o levain também vai fazer a mesma coisa. E aí, assim, os tempos que a gente tem para fazer a autólise. O tempo mínimo que a gente faz uma autólise é de 15 a 20 minutos. Se eu fizer a autólise com menos tempo disso, não vai dar tempo dessas enzimas começarem a agir. Então, o tempo é 15 a 20 minutos para essas enzimas começarem a agir e você começar a ver alguma diferença na massa que você está fazendo, o desenvolvimento dela. Se ele dá para fazer a autólise de 2 horas? Dá, claro que dá. Você pode fazer essa autólise até 3 horas, dependendo do quê? Dependendo do ingrediente, dependendo do pão que você vai fazer. Por exemplo, tem pessoas que fazem autólise de até 3 horas nas massas de baguete, ou demi-baguete, com mais tempo ainda do que isso. Então, você pode sim utilizar esse tempo maior. A gente às vezes faz autólise de até 4 horas, sabe? E assim, vai depender do que o padeiro decidir, de como ele vai controlar esse tempo, essa temperatura, para ele trabalhar com isso. Então é de cada um também. Eu particularmente gosto de fazer autólise para todas as farinhas. Qualquer receita que eu vá usar, né, para todas as farinhas, eu faço 1 hora. Né, mais ou menos de autólise. Se eu for usar outras receitas que levam um pouco mais tempo, que eu quero um pouco mais de tempo de desenvolvimento dessa farinha, de 2 a 3 horas. Então é esse o tempo aí que você vai poder trabalhar. Bom, uma outra coisa, o fermento e o sal são sempre adicionados depois que a autólise é feita. O sal, ele tem uma ação ele diminui a ação da protease. Lembra da protease que eu falei, que é uma enzima que ela vai degradar a proteína, certo? Então, se eu adicionar sal, ele vai diminuir. Se eu adicionar sal para fazer autólise, por exemplo, eu posso adicionar sal? Você pode. A autólise, como eu já disse, cada um vai escolher o seu próprio método, mas você tem que ter a ciência de que se você colocar sal, você vai diminuir a ação dessa enzima na degradação da sua proteína. E daí, consequentemente, ele vai provocar assim uma maior... não vai desenvolver como você queria que desenvolvesse. Ele vai diminuir isso, assim como o fermento, por causa da acidez. O fermento, por exemplo, se você diminuir a ação disso, você vai aumentar a força dessa massa e, consequentemente, ele vai crescer mais rápido, certo? Cada padeiro, então, escolhe se ele quer pôr o fermento líquido, se ele quer pôr o levain, se ele quer pôr o polish, se ele quer colocar outro tipo de fermento. Aí é de cada um para fazer isso daí. Por exemplo, assim, se você quer testar uma farinha, você vai testar essa farinha, as diferentes tipos de farinhas que você tem. Faça uma autólise com ela, deixe no mesmo tempo e veja como é que ele vai acontecer. Se você, por exemplo, fizer essa autólise aqui que a gente fez, o tempo que você vai estar ali misturando essa farinha vai ser mais ou menos de 4 a 5 minutos, tá? E se você colocar isso daí na maceira, por exemplo, você também pode fazer uma autólise de 4 minutos na primeira velocidade, que é uma velocidade mais lenta. Quanto tempo deu já? 7. 7 minutos? Olha, deixa eu ver, olha, essa daqui com 7 minutos eu vou esperar mais um pouquinho. De 10, né, de 15 a 20 minutos. Então eu preciso esperar mais. Bom, o que eu tinha para falar de autólise é mais ou menos isso daí. E agora, se vocês quiserem, nós podemos abrir aí para algumas perguntas. Então, uma pergunta da Arena Sim 5.1. Você falou que a autólise na maceira
Na batedeira pode ser feito também? Pode. Como é o nome? Arena Sim. Arena Sim. Tá. Pode sim, pode ser feito na batedeira, não tem problema nenhum. Só controla a velocidade na batedeira para que seja uma velocidade mais lenta e pode bater pelo mesmo tempo. Porque isso daqui, por exemplo, se a gente vai bater numa maceira, a maceira nós vamos colocar, lógico, mais massa lá dentro, mas o tempo é o mesmo. Você pode bater isso por 4, 5 minutos. A gente faz isso na mão também. Certo? Na mão é possível. E na maceira também. Pode, na batedeira também, pode ser. Pergunta agora da Pri Moraes. Coloca toda a água e farinha da receita? Oi, Pri. Coloca assim. A Pri é uma aluna. Pode colocar assim toda a água da receita. O ideal, Pri, é que você calcule 60% dessa água. Se, por exemplo, assim, você abriu uma pergunta bem legal aí. Se você for fazer essa mistura e na sua receita tiver ovos ou gordura, lógico que a soma desses ovos e desse óleo, ela vai somar como se fosse parte líquida. Claro, gente, vocês não vão fazer autólise com os ovos e nem com a gordura. O que você vai fazer? Por exemplo, se na sua receita você usar lá, contando tudo, né, ovo, óleo e água, deu 60%, você vai pegar a quantidade de água que você vai usar. Por exemplo, você tem lá 200 gramas de água, certo? Mas só que você está usando 600 gramas de farinha para tudo isso, 1 quilo de farinha para tudo isso daí. Então, você vai pegar esses 300 gramas de água e calcular para você usar 60 gramas de farinha. Entendido? É o contrário que você vai fazer. Por exemplo, estão me balançando a cabeça aqui que não. Somado, ó, se eu somar os ovos, se eu somar o óleo e se eu somar a água, eu tenho 60% para usar de líquido nessa receita. Significa que eu estou usando 1 quilo de farinha, certo? 1 quilo de farinha, a parte líquida, 600 gramas, tá? Eu sou italiana, não tem jeito, eu vou falar com as mãos. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse líquido, essa água, que vai ser ali, vamos supor, 200 gramas, vamos supor que você está usando. E você vai calcular vezes 60% em cima desse valor para pegar a quantidade de farinha que você vai usar, tá? Ou o contrário. Então, por exemplo, eu pego uma parte mais simples, um jeito mais simples. Pega uma parte dessa farinha da receita, mistura com a água que você tem ali e não vai misturar toda a farinha. Mistura com aquela quantidade de água que for suficiente para você fazer a autólise. Porque se você for misturar toda a farinha para esse pouco de água da receita, ela vai ficar muito seca. Vocês entenderam? Entenderam? Então eu vou explicar mais uma vez, para ficar bem claro. Você vai pegar a água da receita, se tiver ovos e óleo, a água, e misturar com um pouco menos de farinha, até que vire uma consistência como essa que eu fiz. Porque se você misturar toda a farinha que pede toda essa parte líquida, vai ficar muito seco, certo? Mas se na sua receita tiver só água, não tiver outras partes líquidas, pode usar toda a água. É isso que a Pri me perguntou. Cris Peixoto perguntou, e agora? Coloca os outros ingredientes, logo depois de fazer a autólise, acredito eu. Isso, Olha, Cris, você vai fazer a autólise, depois você vai deixar ela descansando aí o tempo que você escolheu, determinou. 1 hora, eu acho que é um tempo bem razoável para você fazer a autólise, tá? E daí você vai seguir a receita. Você vai agregar os outros ingredientes, vai misturar tudo, homogeneizar isso daí com os ingredientes que vêm. Depois você vai bolear, você vai deixar descansar de 20 a 30 minutos. Aí depois você vai modelar e vai deixar o pão crescer para depois você fornear. Aqui tem mais gente perguntando, não é só uma, que perguntou se podia usar, por exemplo, fazer autólise tanto no pão Seis Marias ou em outros tipos de pães. Pode, claro que pode. Nas receitas que nós fizemos no nosso curso, que é o pão Seis Marias, volto a falar o que a Pri me perguntou, tá?
Você tem lá na receita do pão Seis Marias, eu acho que são 300 ml de água, 300 gramas de água, certo? Então você vai pegar uma parte desta farinha e misturar com a água. E depois você deu o tempo lá de 1 hora, né, que você fez a autólise, você agrega os outros ingredientes. É isso. Pode fazer assim com o pão Ana Maria, né? Pode fazer, o pão Rosana, ele já tem, é só água, você pode fazer. O pão Verusca também pode fazer da mesma forma, com toda a água desses outros 2 pães, porque não vai outra parte líquida dele. E se for, você vai agregar depois que você fizer a autólise. Aí tem mais uma pergunta, já algumas pessoas perguntaram aqui, que é sobre a temperatura da água na autólise. De preferência mais para frio, tá? Não se coloca água morna em autólise, tá bom, gente? Você vai fazer com água de temperatura ambiente. Mas assim, a temperatura ambiente é muito relativa, né? Porque aqui pode estar 4 graus, lá no Rio de Janeiro 40. A temperatura da água lá no Rio de Janeiro, em lugares mais quentes do Brasil, que o Brasil é de uma extensão territorial muito grande, então quanto mais fresca essa água, melhor para fazer a autólise, tá? Então, olha só, esse daqui, passados 15 minutos, olha só, a massa também, ó, tá vendo? Como ela já tá mais elástica, maravilhosa. Olha, fico apaixonada pela autólise. Esse daqui é o que nós deixamos 15 minutos. Então, olha só como ela fica, estica e vai depois deixar o seu pão diferente. Agora vamos ver a outra. Olha, essa daqui é a massa integral, ó, que também, ó, lembra como eu rasguei ela no começo? Olha só, ela também, ela vai precisar de um pouco mais de tempo, certo? Do que a outra massa, mas mesmo assim, deixando 15 minutos, olha só, ela já não tá arrebentando como a outra, olha. Não é legal isso, gente? Teve aluno meu que falou assim, descobri a América agora, com esse negócio de autólise. E é mesmo, é para descobrir a América do pão. Viu só? Olha que maravilha. Tá vendo? Olha. Demais, né? Então, isso aqui foram só 15 minutos. Agora, imagina se vai ficar 1 hora fazendo autólise. Como é que ela vai ficar, essa massinha? Vai ficar deliciosa, vai ficar maravilhosa. A autólise, ela pode ser de 20 minutos, dependendo da pressa que você tiver, até 1 hora, 60 minutos. O ideal seria de fazer para todas as farinhas, para todas as receitas que você fizer, 1 hora. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma massa integral, eu posso deixar ela até 2 horas, que vai ficar legal também. Posso deixar ela até 4 horas? Pode. Acima disso, vai ter que fazer a autólise a frio, porque senão a massa vai começar, mesmo sem fermento, ela vai começar a fermentar. Né? Porque, como vocês sabem, o fermento natural é farinha e água, e daqui a pouco ela vai começar a fermentar. Então, isso daqui, olha, o ideal é até 2, no máximo 3 horas, tá? Dependendo daí dos ingredientes que você vai usar, do pão que você vai fazer. Por exemplo, a baguete, como eu falei, ela pode ser feita em até 3 horas. Outras massas, tem pessoas que fazem 8 horas, né? E como eu falei, se você for adicionar o fermento nela, seja ele o fermento natural, seja ele o polish, como a gente tem feito no curso, você tem que cuidar porque essa massa vai fermentar. Então você vai fazer naquele processo 18 graus por 18 horas e controlar. E aí assim, quem que controla a temperatura 18 graus? Só quem tem fermentadora. Ou se você conseguir fazer isso na sua geladeira. Aí você vai ter que ir lá regular um fermento, regular a temperatura para ficar dentro disso daí. Para você não perder essa massa, para ela não passar do ponto. Porque senão você pode perder toda uma massa em função de processo, em função de tempo e temperatura. Aí tem uma pergunta aqui da... Então diga lá. Rafaela. Poderia fazer a autólise por 8 horas a temperatura baixa na geladeira? Pode fazer sim, tá? Mas só farinha e água, não misture mais coisas aí não. Pode sim.
controlado na geladeira? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Eu sei que a live vai ficar mais curtinha hoje, tá? Porque senão eu vou ficar aqui tomando tempo de vocês, mas lembre, ó, essa daqui, olha, ela já vai para quase 2 horas, essa massa, que eu quero tirar daqui, olha. Olha só a diferença. Então vamos fazer isso aqui, ó. Olha, essa daqui, ó, veja bem, é aquela que eu fiz quando eu comecei, tá? Ela vai dar até o ponto de véu aqui, maravilhoso, que muita gente quer, busca, procura, em busca do ponto de véu perfeito. Olha só, olha isso, ó, tá? Olha só que maravilha. Vai rasgar um pouquinho, claro. Então, isso daqui, olha, quanto mais tempo ela fica, essa aqui já tem 1 hora, gente, ó, tá? E essas daqui, então, a diferença, olha, essa ainda tá mais molinha, desenvolvendo, e a que eu mais gosto é essa daqui, ó. Então, ela vai precisar um pouquinho mais de água, talvez, mais hidratada. Às vezes a pessoa fala, ah, meu pão integral ficou mais seco, né? Então, para você ajustar é água. Ajusta a água no seu pão integral que ele vai ficar bem legal. Não vou ficar mexendo muito, senão eu também não consigo ajudar a desenvolver. Um beijo para vocês, bons ventos, bons pães!